Bom dia, pessoal! Estou aqui para mais um Inspire hoje. E hoje eu quero falar para você que eu vim aqui falar sobre aliança. Você sabe o poder que existe na aliança? Há um poder muito especial quando nós entendemos como que Deus trabalha com as alianças que Ele nos deu nas nossas vidas. As alianças são dadas por Deus, pessoas, relacionamentos, para nos equipar para um propósito. Então Deus nos cerca de pessoas para que essas pessoas nos abençoem, nos equipem para um propósito. E quando eu e você nós temos assim total compreensão disso, nós conseguimos absorver, nós conseguimos receber essa instrução, aquilo que nos falta. Deus, Ele sempre usa pessoas para nos abençoar. E ao caminhar com Deus dentro de um propósito, é importante que você entenda que há níveis de aliança. Então, eu vejo, por vezes, pessoas frustradas, paralisadas, porque elas estão vivendo um tempo onde elas querem viver uma aliança antiga. Elas estão ali vivendo um tempo, às vezes, de crescimento, que requer uma certa maturidade, mas elas ainda estão querendo viver aquela aliança do começo, onde elas eram amadas e cuidadas. Então, quando você não tem essa compreensão que Deus ele trabalha por um propósito para nos amadurecer, você não consegue desfrutar das alianças da maneira que Deus tem. E, em cima disso, eu quero falar para você hoje que há 3 níveis de aliança. Talvez você vai se identificar em um desses níveis. E eu quero desafiar você, para você preparar o seu coração, porque Deus, Ele quer que você chegue no 3º nível. Que o 3º nível é o nível da maturidade, é o nível da aliança que Deus planejou para que você possa cumprir o seu propósito de uma maneira mais completa, mais real. Mas vamos começar do 1º nível. O 1º nível de aliança remete à afinidade, nos fala de afinidade. E um exemplo que eu coloquei aqui, eu não vou ler os versículos, porque não vai dar para ler todos, mas você pode estudar e deve estudar aí na sua casa. 1 Samuel 20:16 fala sobre Jonatas e Davi. Então foi uma aliança que Deus deu para Davi. Davi tinha uma palavra que ele seria um rei, mas Davi não cresceu dentro do palácio. Davi não sabia usos e costumes de dentro de um palácio. Davi não sabia manejar as armas do soldado. Davi não sabia como se portar num reinado. Então Deus usou a aliança de Jonatas com ele para equipá-lo. Através da aliança desses dois, Davi foi treinado naquelas coisas que ele precisava para um dia chegar a ser rei. Claro que houve um outro treinamento espiritual e de caráter que nós vemos na vida de Davi, mas nas coisas também naturais também houve esse treinamento, porque Deus ele não nos deixa com falta de nada, por isso ele nos traz essas alianças. Então, Jonatas em hebraico significa dado por Deus. Então, essa aliança de afinidade foi dada por Deus para você, para proteger você, para te poupar, para trazer esperança. Sabe aquele novo convertido que chega e tudo é lindo, aquele líder que você sente o encargo dele por você, que ele te ama, tem bons olhos e você fala, meu Deus, era tudo que eu precisava. E essa aliança é muito boa porque é uma aliança de desfrute. Deus deu a Davi e Jonatas. Por vezes, você estudando a história de Davi, você vê que Saul, pai de Jonatas, queria matar Davi. Mas Jonatas era aquele que estava ali sempre tentando achar uma saída. Lembrando a Davi que Davi seria um rei. Você vê ele falando que eles reinariam juntos. Então foi uma aliança dada por Deus para aquele tempo, para poupar a vida de Davi. Para fazer com que Davi entendesse que ainda que houvesse perseguições fora, mas Davi tinha uma aliança ali que também reafirmava a verdade de Deus na vida dele. Será que hoje você consegue identificar essas alianças? Aquela aliança, aquele líder que você fala, meu Deus, eu não consigo me ver fora dessa liderança, eu não consigo me ver longe da influência. Então, são pessoas dadas por Deus, mas existe um tempo específico. Davi não viveu com Jonatas a vida inteira. Foi um tempo. Essa aliança é uma aliança muito boa, que nos poupa, que nos
treina em algumas coisas naturais, mas há alianças mais maduras que Deus quer nos levar. E o segundo nível de aliança fala da aliança de compromisso. Então você sai da aliança de afinidade, de desfrute, e você vai para uma aliança de compromisso. É quando às vezes você mudou de discipulado e aí você tem que abrir coração de novo. E aí começa às vezes as responsabilidades. O compromisso traz responsabilidades consigo. Então é uma via dupla, onde você às vezes vai ser exortado, onde você vai ser, vamos colocar, né, apontar as suas falhas não para te reprimir, para te condenar, mas para te treinar. Mas dependendo do seu olhar, se você ainda está na expectativa da aliança ali, da afinidade, você não aceita, você fala, o pessoal está me perseguindo, bom mesmo era o meu antigo líder, ele que me amava, ai que saudade de ser cuidado, de voltar para aquela aliança que era... E você não avança. Então esse segundo nível de compromisso, o exemplo que eu coloquei aqui é Esther e Mordecai. Então Esther já estava no reinado, ela já estava, né, na posição de rainha, mas ela estava vivendo a vida dela normal, tranquila, enquanto um decreto de morte tinha sido liberado para o povo de Deus. E Mordecai vai diante de Esther e dá um chacoalhão nela, minha filha. Será que não foi para um tempo como esse que você foi levantada aí? Faça alguma coisa. Só que posicionamentos assim, embates assim, se você não está com o seu olhar, com o seu foco correto, você vai resistir o confronto, porque você vai achar que o confronto está querendo te prejudicar, quando na verdade o confronto é para te amadurecer. Esther precisou se posicionar ali. Então essa aliança não era uma aliança mais só de desfrute, havia danos, havia riscos, haviam embates ali. É ali na hora do confronto que eu preciso perdoar, eu preciso decidir ter o meu coração em paz, buscar a visão de Deus. Então nesse nível de aliança, você aprende a ter compromisso, e o compromisso não é mais só nos sentimentos, não é só mais do que é favorável, não é só mais para te proteger. Agora você vai gerar também proteção a outros. Então há uma transformação aqui acontecendo. E quantas pessoas ficam paralisadas nessa aliança, querendo viver a aliança a vida inteira, a aliança da afinidade. Mas para o propósito de Deus você precisa amadurecer, porque Deus precisa do seu amadurecimento para te levar a níveis maiores, para que coisas muito mais profundas do coração dele sejam feitas através da sua vida. Então, nesse nível, a honra é colocada em xeque. Esther já era rainha, mas ela precisou lembrar que antes de ser rainha, ela tinha alguém que a liderava. Existia alguém que representava Deus na vida dela. Então, a honra não é para a hora que é confortável e favorável. A honra é para a hora que há um dano ali. Você consegue honrar a sua aliança, a sua liderança, quando há embates, pensamentos divergentes, quando os seus sentimentos são contrários. Eu não estou aqui dizendo que você tem que seguir de uma maneira cega, não é isso. Você tem o Espírito de Deus. Mas eu também não estou aqui falando que você precisa viver refém de ser aceito, amado, porque isso não é vida cristã. Nós temos que ser transformados. Então Esther precisou se posicionar ali. Honrar a Deus através da direção de Mordecai era muito mais valioso do que honrar a posição que ela tinha como rainha e até a própria vida dela. E ela disse, então põe o povo para orar e jejuar. E se perecer, pereci. Ela entendeu que Deus tinha colocado ela nesse tempo. Será que hoje você entende que Deus te colocou nessa aliança que você está? Nesse discipulado? Debaixo dessa liderança? Ou você ainda está naquela visão, sabe, imatura, querendo voltar para aquele primeiro amor, daquela liderança que te acolheu? É tempo de você amadurecer. E é o terceiro nível de aliança que eu quero falar, que esse é o propósito de Deus nos levar, que é um nível de maturidade. Então,
Então, nesse nível de aliança, o exemplo que eu coloquei aqui é Noemi e Ruth. E você for estudar a história de Ruth e de Noemi, você vê que o cenário que elas viviam era totalmente desfavorável. A aliança que Ruth viveu com Noemi, aos olhos naturais, tinha mais danos do que bônus. Ela não tinha nada para ganhar. Na verdade, ela precisava sair para procurar mantimento, senão as duas morreriam. Mas Ruth entendeu que existia um propósito, que existia um Deus que era aquele que vela pela aliança, que trabalha com a aliança, que libera favor para quem anda em aliança. E por fato dessa mulher se posicionar em permanecer nessa aliança, essa aliança, ela entrou na genealogia de Cristo. Ruth foi escolhida de uma viúva que, aos olhos da sociedade, não era um milagre se casar, mais que isso, ela entrou na história, ela entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Por conta da aliança. Esse nível de aliança aqui nos fala daquela aliança que você já não busca mais o que você pode ganhar. O que eu vou receber nesse discipulado? Não é o que eu posso abençoar, é o que eu posso dar, o que eu posso agregar aqui. Às vezes eu atendo pessoas, mas eu estou debaixo de uma liderança que tem menos experiência que eu. Você não consegue entender que Deus está querendo amadurecer você para que você, nessa aliança, você gere uma linhagem segundo Cristo? Porque Cristo anda, Cristo é discípulo, Cristo serve, Cristo ama. Um dos significados no nome de Ruth é amiga ou companheira. Nesse nível de aliança, de maturidade, nós conseguimos ser amigos. Sabe por quê? Porque você já viu todas as falhas e mesmo assim você permaneceu. Ninguém é perfeito. As nossas alianças não serão perfeitas. As pessoas, as nossas lideranças não serão perfeitas. Mas quando nós entendemos que Cristo está no controle da nossa vida, trabalhando para que a gente possa crescer, ser transformado e ter mais dele na nossa vida, as nossas alianças começam a ser mais saudáveis. Então Jesus andou 3 anos com os discípulos e ele diz: agora já não chamamos mais vocês de servos, mas de amigos. Por quê? Os discípulos já viram Jesus no dia mau, já viram Jesus, talvez no dia que Jesus chorou lá por Lázaro, já viu Jesus no dia que ele chutou os cambistas de indignação, mas eles permaneceram. Que você possa ir para esse nível de, no dia que a sua liderança passar por uma guerra, assim como Noemi passou um luto, estava ali sem força, que você não seja aquele que quer sair porque a pessoa não tem mais nada para servir você, mas que você se levante para ser aquele que permanece, para sustentar, porque há um galardão reservado. A honra que Ruth recebeu não foi de Noemi. Nesse nível discipulado aqui de aliança, você não recebe das pessoas. Pelo fato de você permanecer, você recebe de Deus. E foi Deus que honrou Ruth. E é assim que Deus quer nos honrar, para que as nossas alianças reflitam aquilo que existe no reino. O reino de Deus, ele vive em aliança. E é na aliança que nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra e trazer à existência tudo que está no coração de Deus. Que você possa se inspirar e crescer para que a sua aliança seja cada dia mais segundo a verdade de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo Espírito. Tchau!